Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que Deus Criador dos céus e da terra. Irmão, eu me encontro no livro de Atos, o capítulo é o 9 e o versículo é o 15, que diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Irmão, aqui foi quando Paulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo, né? Ali ele indo no caminho de Damasco, que ele ia com a carta, que ele ia destruir os cristãos, né? Ele mesmo recebia a carta, ele era ali um centurião que ia com uma carta de ordem para destruir os cristãos. Mas Jesus, já conhecemos a palavra, Jesus ali fez ele cair do cavalo, ficar cego, né? Para depois enviar um discípulo dele, né? Um discípulo de Jesus, o Ananias, para ali pregar para ele, para que ele entendesse a palavra de Deus. Por quê? A gente vê Jesus, depois de morto, ressurreto, vindo às pessoas em forma de anjo, né? Em forma de quem já morreu. Ele veio, ele teve que vir. Jesus, ele ficou 33 anos, 3 anos e 6 meses com os seus discípulos, 12 homens, e eles ainda não entenderam a sua palavra, ainda não entenderam e ainda não fizeram o que Deus mandou fazer, né? Uns foram pescar, teve outros que ainda foi, o Pedro continuou indo, né? Tem uns que nem se vê falar mais no nome deles depois que Jesus morreu, né? E Jesus tinha pressa, e Jesus queria que as pessoas conhecessem o Evangelho, porque ele disse: olha, agora já está consumado, né? Quando ele estava morrendo ali na cruz, que ele morreu para nos salvar, ele morreu para nos resgatar para Deus, né? Ele já tinha feito tudo. Depois de 33 anos aqui no mundo, fazendo tudo certinho, justo de Deus, e morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Mas mesmo assim, antes dele subir aos céus, ele disse: olha, vai a todo mundo e prega esse evangelho, prega as boas novas, que eu já morri por eles. Eles não têm mais nenhum pecado, mas basta crer e batizar. E daí por diante, claro que tem que ter novidade de vida. Foi isso que Jesus falou, né, para aqueles homens. Mas aqueles homens, a maioria, voltaram a pescar, né? A maioria não continuaram o ide de Jesus, né? Como hoje a gente vê, as pessoas, infelizmente, no início da conversão, eles vão, o ide de Jesus está ali sempre, mas eles simplesmente, depois que, né, tem um bom status, uma boa casa, bons carros, até mesmo os aviões, eles param. Muitas vezes eles param. Foi o que os discípulos fizeram aqui. Muitos não foram, mas era com medo da espada, era com medo de morrer, por isso que eles não iam, né? Jesus teve que levantar Paulo, um soldado, né, que não tinha nada a ver, um soldado, mas ele viu aquele soldado com garra de destruir os cristãos. Ele disse: espera aí, é esse que é um vaso de honra? Esse é um vaso honrado para levar a minha palavra. E foi o que Paulo fez, né? Aí diz assim, no versículo 16, diz assim: e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, né? Paulo disse. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo as mãos, disse: irmão Paulo. Olha, Ananias não fez acepção de pessoa. Fosse hoje os crentes, não, irmão é bandido, né? Não ia nem dizer, ia dizer: ô Paulo, bandido, você quer destruir os cristãos. Não, se fosse hoje os cristãos iam falar isso, mas ele chegou e disse: ó, irmão Paulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo, porque Paulo estava cego, Jesus cegou ele para que ele pudesse ver, não ver com os olhos carnais só, mas com os olhos espirituais. Jesus faz isso, quando ele quer, ele faz. Então ele diz: para que tu tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado
levantando, ele foi batizado ali na água e batizado no Espírito Santo. O que é que Jesus disse para Nicodemos? Tem que nascer da água e do Espírito, batizar e crer e será salvo, né? E ali ter novidade de vida, e ali ter mudança de vida, e ali mudar. Não é para continuar, não é para tomar um banho e dizer que está batizado, ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Não, é ter mudança de vida, é nascer de novo. E como nós nascemos de novo? Jogando a nossa velha criatura para trás e andando nos mandamentos do Senhor, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. E o que é que nós temos feito? Amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Pessoas já pagaram até os seus delitos, mas muitas vezes nós não perdoamos. Quem somos nós para perdoar alguém? Né? Quem somos nós? Alguém nem fez para nós, mas como vemos que alguém impõe o dedo contra aquela pessoa, vai todo mundo, é isso aí, tem que ser assim mesmo, tem que voltar para a cadeia, tem que não sei o quê. Não, gente, Deus já perdoou, Deus já mandou o seu Filho, e as pessoas muitas vezes já pagaram as suas dívidas, né? Seu pecado, sua dívida com a justiça. Então, vamos orar pelos que estão, né, sendo julgados. Não é nem por quem está julgando, é por os que estão sendo julgados, né? E também para aqueles que estão julgando. Então vamos orar. Não julgueis. Mateus 7, não julgueis, porque se vós estáis julgando, já estáis sendo juiz. Então não vamos ser juiz. Deus é o juiz supremo. Deus é o verdadeiro juiz da corte dos céus e da terra. Se Deus já abençoou, Deus já perdoou, quem somos nós para apontarmos o dedo? Vamos apontar os dedos? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Amém?